Boa noite, senhoras e senhores. Vou comentar aqui uma notícia sobre um artigo chinês pedindo que o país corte relações com Putin, recebe 1 milhão de visualizações e é censurado pela ditadura chinesa. Quando o ensaio de um proeminente estudioso de Xangai sugeriu que a China precisava cortar os laços com Vladimir Putin o mais rápido possível, ou por causa da guerra na Ucrânia, a reação online foi rápida. Apesar de ter sido publicado na noite de sexta-feira, o ensaio logo ganhou 1 milhão de visualizações dentro e fora da China e foi republicado em blogs chineses, sites de mídia não oficiais e contas de mídia social. Então veio a reação de que o artigo foi criticado por ser imprudente e perigoso. Seguiram-se ataques pessoais a Hu, que provavelmente é quem escreveu esse artigo, na manhã de domingo e seus sites foram bloqueados na China. Geralmente, quando o governo ou censores não gostam de um artigo em particular, como algo publicado pela FT Chinese, eles simplesmente bloqueiam esse artigo em particular, não bloqueiam o site, disse Liu Yawei, diretor do programa da China no Carter Center, com sede nos Estados Unidos. Então isso é altamente incomum. A posição da China sobre a invasão e até que ponto ela está disposta a apoiar a Rússia é um dos tópicos mais estridentes da guerra, mas dentro da China a conversa é estritamente controlada, com pouca tolerância para opiniões divergentes. Eu li muitos comentários nos meios de comunicação chineses e o artigo do professor Hu certamente discordava da maioria desses artigos, disse Liu. Ou seja, já dá para ver que a ditadura chinesa não tolera a crítica da invasão russa e não tolera a ideia de que a China deva cortar os laços com a Rússia. Desde a invasão de 24 de fevereiro, a China tem lutado para navegar em uma posição desconfortável como um aliado próximo da Rússia, mas não disposto a compartilhar a condenação internacional e as sanções econômicas. Tem procurado manter posições incompatíveis com respeito à soberania da Ucrânia e o que chama de preocupações de segurança da Rússia. A confusão se reflete em suas mídias e declarações públicas. A China, então, como ditadura, não está apoiando a Rússia, não está ajudando a Rússia, não está ajudando Putin, porém também não se colocou contra. As mensagens da liderança da China e da mídia estatal apresentam amplamente o governo como um pacificador neutro, mas culpando os ZEWA e a OTAN pelo conflito e não criticando a Rússia e Putin. Ou seja, a ditadura chinesa se coloca como a favor da paz, só que culpando os Estados Unidos e a OTAN pelo conflito, sendo que foi uma invasão sem provocação. O Putin simplesmente invadiu a Ucrânia e simplesmente ele é um ditador. Ele é um ditador que controla a mídia, que censura a mídia, assim como a China também é uma ditadura que controla a mídia e censura qualquer opinião divergente da ditadura. Como a gente viu aqui, esse artigo que teve 1 milhão de views de um chinês propondo que a China corte relações com a Rússia foi censurado na China. Há um aparente esforço da mídia estatal chinesa para relatar os fatos de vítimas e ataques de forma neutra, e as diretrizes foram emitidas para evitar posições particulares a favor ou contra a Rússia e a Ucrânia. O que acontece? Também se a China se colocar a favor do Putin, ela também vai receber as sanções econômicas do Ocidente. Que eu não sei nem como que isso vai acontecer, porque a economia da China praticamente sustenta a economia do mundo todo. Uma grande porcentagem das fábricas do mundo inteiro está na China. Parece que 1/3 das fábricas do mundo inteiro estão na China. A produção do mundo inteiro vem da China. Essas coisas que eu estou usando aqui, tem uma grande probabilidade, cada uma delas, ter sido fabricada na China. Lâmpada, microfone, esse suporte. Então eu nem sei como que o Ocidente vai
cortar relações econômicas com a China. Provavelmente isso vai aleijar o mundo todo. Se o Ocidente cortar relações comerciais com a China, isso vai aleijar a economia do mundo inteiro. Do próprio Ocidente, também da China. Então não vai ser muito pior do que a situação das sanções da Rússia. Mas se a China se colocar a favor da Rússia, isso é possível que aconteça. Porque isso também é uma grande ameaça de guerra mundial, de terceira guerra mundial. Por outro lado, se a China se colocar contra a Rússia, ela também vai perder um grande aliado, que é a Rússia. Observadores notaram que o noticiário da noite evitou retratar vítimas ucranianas ou danos que possam gerar simpatia, ou seja, pela Ucrânia, né? Então a China não trata as vítimas ucranianas como vítimas, porque a gente sabe o que está acontecendo. Ainda bem que a gente tem a internet, a livre comunicação para realmente comunicar o que está acontecendo na Ucrânia, porque essa é a posição dos estados, é a posição da propaganda estatal. Não noticiar os fatos, não mostrar os fatos como eles são, mas mostrar a narrativa que a ditadura quer, ou que a elite quer, ou que corporações querem, dependendo do país, né? Por exemplo, na China e na Rússia são as narrativas das ditaduras. Já no Brasil é uma narrativa mais ligada aos interesses da elite, que não é uma ditadura, mas é um outro tipo de elite corporativista. A mídia da língua inglesa voltada para o exterior parece estar mais inclinada a relatar as atrocidades russas e a se referir a isso como uma guerra. Ou seja, é uma questão de se referir aos fatos. A Rússia invadiu a Ucrânia, isso é um fato. Não tem juízo de valor aí, isso é o que aconteceu. A Rússia está bombardeando, quando eu digo Rússia, entenda ditadura russa, né? Está bombardeando residências de civis inocentes com crianças, independentemente das vítimas, independentemente das mortes. Isso são fatos. E não importa o juízo de valor. São as forças armadas da Rússia que estão bombardeando, jogando bombas, mísseis, literalmente matando inocentes. E aí você tem ditaduras, como por exemplo a ditadura da Rússia, a ditadura da China, não retratam os fatos como eles são. Não relatam os fatos como eles são. E aí, quando alguém tem qualquer discurso divergente, se você se referir à guerra como uma guerra, invasão como uma invasão, a vítimas como vítimas, ao agressor como agressor, você é censurado. Nessas duas ditaduras, tanto da Rússia quanto da China. Então, a China, apesar de se dizer neutra, ela está colocando a culpa no Ocidente, colocando a culpa nos Estados Unidos e na OTAN. Que é um absurdo, né? Como é que os Estados Unidos e a OTAN estão forçando a Rússia a explodir a Ucrânia, né? Estão forçando a Rússia a explodir inocente. Como, né? Só se implantassem chips na cabeça dos russos para obrigá-los a sair matando pessoas inocentes. Então é isso. Isso mostra aí um pouco do que está acontecendo na China, né? Está acontecendo censura, está acontecendo relativização da invasão russa, mas, por outro lado, o governo tem muito a perder, a ditadura chinesa tem muito a perder se colocando de um lado ou do outro. Se colocando de um lado da Rússia, eles vão ser sancionados pelo Ocidente. O estrago que isso vai fazer na economia eu não posso nem imaginar, considerando a importância que a China tem na economia do mundo inteiro. E, por outro lado, também não querem perder a aliança com a Rússia e querem continuar junto com a Rússia contra o Ocidente, mas querem que a guerra acabe. Então fica aí essa propaganda, essa censura e essa neutralidade aí muito esquisita, né? Agora, a China tem interesses bem claros para ser neutra, né? O problema é o governo do Brasil ser neutro, não tem nada a ver com nada, é só pura idiotice mesmo, né? Então, muito obrigado, deixa o seu like, inscreva-se no canal para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ficar ligado nas notícias e nos comentários aqui do canal.
E também ajude o canal através do Pix e os links na descrição e torne-se membro para ter acesso às aulas de economia e ética. Muito obrigado e até a próxima.